Seja bem-vindo a mais um estudo 1189 e hoje nós vamos dar continuidade ao livro de Romanos no capítulo 11. Lembrando que Romanos vai até o capítulo 16, então estamos na iminência de concluir mais um livro dos 66 livros, mais uma dezena de capítulos dos 1189 capítulos. E nós já concluímos Mateus, Marcos, Lucas, João e Atos. Mas antes disso, vamos orar. Pai, nós paramos esse momento agora para que, através da Tua Palavra, da leitura, da reflexão, ainda que breve, que o Senhor venha falar aos nossos corações, nos instruir, nos moldar conforme o Teu querer. Revela-te a nós em mais essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Eu acredito muito que toda oportunidade que nós temos de buscar a face do Senhor através de Sua Palavra, dentre as outras opções de adorar com louvores, ou orar, ou realizar um jejum, eu acredito que o Senhor realmente fala de forma especial e traz, além de conhecimento, Ele traz também instrução. E é atrás dessa instrução que nós estamos aqui em mais essa oportunidade. Agora já são 1h da manhã, novamente eu pela madrugada, realizando a gravação do estudo 1189 com muita alegria no meu coração. Esperei minha esposa, minha filha irem dormir, porque estávamos vendo filme juntos. Esther, ela não está dormindo cedo mais, então a gente aproveita esse tempinho para poder ficar junto em família. Vamos lá, são ao todo 36 versículos. Vamos falar sobre o remanescente de Israel e sobre o assunto que todo Israel será salvo, e tem aqui também um trecho que é considerado um hino de louvor a Deus. Vamos lá. Pergunto, pois, acaso Deus rejeitou o seu povo? De maneira nenhuma. Eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, o qual de antemão conheceu. Ou vocês não sabem como Elias clamou a Deus contra Israel, conforme diz a Escritura? Senhor, mataram os teus profetas e derrubaram os teus altares. Sou o único que sobrou e agora estão procurando matar-me. E qual foi a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, hoje também há um remanescente escolhido pela graça. E se é pela graça, já não é mais pelas obras. Se fosse, a graça já não seria graça. Que dizer então? Israel não conseguiu aquilo que tanto buscava, mas os eleitos o obtiveram. Os demais foram endurecidos, como está escrito. Deus lhes deu um espírito de atordoamento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. E Davi diz que a mesa deles se transforme em laço e armadilha, pedra de tropeço e retribuição para eles. Escureçam-se os seus olhos para que não consigam ver, e as suas costas fiquem encurvadas para sempre. E assim, Paulo traça uma analogia, um parâmetro entre o remanescente da época de Elias, 7.000 homens que foram separados pelo Senhor porque eles não se entregaram aos deuses que estavam sendo adorados naquele período, não se contaminaram. E da mesma forma existe um remanescente agora não existindo por conta da prática de leis, mas pela graça, aqueles que foram escolhidos, e eles são esse remanescente, os apóstolos, os discípulos e todos aqueles que ficaram com a palavra para que chegasse até nós. Então agora nós, eu e você, somos o remanescente dessa palavra, aqueles que o Senhor elegeu e que tiveram um coração aberto para receber essa palavra
e a partir do momento que nós recebemos, nós temos o compromisso de compartilhar. Continuando. Novamente pergunto, acaso tropeçaram para que ficassem caídos? De maneira nenhuma. Ao contrário, por causa da transgressão deles, veio salvação para os gentios, para provocar ciúme em Israel. Mas se a transgressão deles significa riqueza para o mundo, e o seu fracasso riqueza para os gentios, quanto mais significará a sua plenitude? Estou falando a vocês, gentios, visto que sou apóstolo para os gentios, exalto o meu ministério na esperança de que, de alguma forma, possa provocar ciúme em meu próprio povo e salvar alguns deles. Pois, se a rejeição deles é reconciliação do mundo, o que será a sua aceitação senão vida dentre os mortos? Vida dentre os mortos? Se é santa a parte da massa que é oferecida como primeiros frutos, toda a massa também o é. Se a raiz é santa, os ramos também o serão. Se alguns ramos foram cortados e você, sendo oliveira brava, foi enxertada entre os outros e agora participa da seiva que vem da raiz da oliveira cultivada, não se glorie contra esses ramos. Se o fizer, saiba que não é você quem sustenta a raiz, mas a raiz a você. Então você dirá, os ramos foram cortados para que eu fosse enxertado. Está certo. Eles, porém, foram cortados devido à incredulidade, e você permanece pela fé. Não se orgulhe, mas tema, pois se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará você. Portanto, considere a bondade e a severidade de Deus. Severidade para com aqueles que caíram, mas bondade para com você, desde que permaneça na bondade dele. De outra forma, você também será cortado. E quanto a eles, se não continuarem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é capaz de enxertá-los outra vez. Afinal de contas, se você foi cortado de uma oliveira brava por natureza e, de maneira antinatural, foi enxertado numa oliveira cultivada, quanto mais serão enxertados os ramos naturais em sua própria oliveira? Aqui, mais uma vez, através dessa analogia de oliveira, de enxerto, de raiz, questões voltadas para o público que tinha por trabalho ou conhecimento essa parte de cultivo, de natureza, de plantio. Então, enxertar é o que? Você tirar uma planta e fazer ela se tornar parte de outra planta. Se você pesquisar aí no Google sobre enxerto, você vai entender melhor sobre isso e vai conseguir ver. Mas é nada mais, nada menos do que abrir uma conexão entre uma árvore que está enraizada e um ramo que vai ser conectado a essa árvore para que ele participe da seiva e tenha vida a partir dessa árvore que está plantada aqui. E aí ele faz cria todo esse enredo para explicar que nós fomos enxertados na árvore que é o Senhor, mas aqueles ramos que eram naturais, ou seja, os judeus que cresceram dentro, já conectados a essa árvore, alguns deles foram podados, porque eles não quiseram se conectar à árvore que é Jesus. Mas todos aqueles, mesmo não sendo judeus, que aceitaram, foram enxertados e agora participam dessa seiva, tanto para os ramos naturais quanto para esses ramos novos. E aí Paulo cria esse contexto também para criar ciúme no coração dos judeus, para que eles também entendam que eles são participantes dessa oportunidade e estão rejeitando algo que deveria ser natural para eles. E aí é uma breve explicação sobre todos esses versículos que lemos. Continuando. Irmãos, não quero que ignorem este ministério para que não se tornem presunçosos. Israel experimentou um endurecimento em parte
até que chegue a plenitude dos gentios, e assim todo Israel será salvo, como está escrito. Virá de Sião o Redentor, que desviará de Jacó em impiedade, e esta é a minha aliança com eles, quando eu remover os seus pecados. Quanto ao Evangelho, eles são inimigos por causa de vocês, mas quanto à eleição, são amados por causa dos patriarcas. Pois os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Assim como vocês, que antes eram desobedientes a Deus, mas agora receberam misericórdia, graças à desobediência deles. Assim também agora eles se tornaram desobedientes, a fim de que também recebam agora misericórdia, graças à misericórdia de Deus para com vocês, pois Deus colocou todos sob a desobediência para exercer misericórdia para com todos. E aí, mais uma vez, fala sobre o fato de que o povo de Israel rejeitou a Cristo e essa foi a oportunidade para que todos os demais povos pudessem receber a Cristo. E aí, a misericórdia que foi utilizada para com todos os povos agora retorna para aqueles que rejeitaram a Cristo. Então, através da desobediência de todos, a misericórdia tem alcançado a todos e a graça tem alcançado a todos. Então, todos temos acesso a esse dom de perdão e de justificação por meio do sangue de Cristo. Tanto os que rejeitaram quanto os que estavam afastados, porque não estavam enxertados na raiz que é o Senhor. Agora um hino de louvor a Deus. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conhece a mente do Senhor, ou quem foi seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. E assim concluímos o capítulo 11 com esses versículos lindos de honra e glória ao nosso Deus. Que você possa honrar ao Senhor e ser grato porque essa misericórdia te alcançou. Mesmo nós não sendo merecedores, e não tem nada que eu e você pudéssemos fazer para que se tornássemos merecedores. Hoje ouvi uma palavra linda que tem muito a ver com os capítulos que nós estamos estudando, mas que fala das 100 ovelhas, e aí o ministro traçou um parâmetro de que as 99 ovelhas eram ovelhas que estavam seguindo por um caminho de religiosidade, e elas foram deixadas no deserto. Já aquela uma ovelha que se arrepende era um gentio afastado que foi alcançado por essa palavra, e agora existe festa no céu porque esse pecador se arrependeu. Talvez você nas práticas religiosas ache que está tudo certo, mas só estará certo quando você reconhecer que você precisa e é totalmente dependente da graça e da misericórdia do Senhor que te justificam. Não são suas obras, não é o fato de você ser bonzinho, não é o fato de você ser muito obediente, mas é a graça do Senhor, porque ainda que você seja obediente, pratique todas as obras, sem fé é impossível agradar ao Senhor, e é fé nele, e é o processo que ele libera sobre nós, que nos capacita a sermos um pouco melhores, porque do contrário, não existe nada em nossa carne que nos faça querer viver uma vida que seja inspirada no Senhor. E o que eu desejo para você e para sua família é que Deus te abençoe, em nome de Jesus.